Livro do Êxodo 25, 21. Livro do Êxodo 25, 21. Uma boa noite a todos, Deus abençoe cada um aqui presente, uma boa noite para os nossos irmãos através da internet, Deus também abençoe cada um que está conectado conosco nesta noite. Nós vamos ler então o livro do Êxodo, capítulo 25, 21, todos têm? 25, 21 de Êxodo, diz assim: E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Pai querido, nosso amado Jesus, agradecemos o bendito privilégio de estar na Tua casa, de poder ainda ter saúde, liberdade para cultuar ao Senhor, para louvar ao Senhor, liberdade para admitir, Senhor, publicamente a nossa fé nesta palavra, no Senhor Jesus, na mensagem da hora, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa tomar estas palavras, Pai, que vamos ler, falar, colocar no coração de cada um dos Teus filhos, Pai. Que os Teus filhos, a Tua igreja, que nesta hora tem toda a sua atenção para esta palavra, possa ser alimentado pelo Senhor, Pai. Que o Senhor possa ungir e inspirar os ouvidos que ouvem e a boca que fala, Pai. Que possamos servir de instrumentos, Pai, para que a Tua palavra tenha livre curso até o coração do Teu eleito, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão aqui presente, os nossos irmãos através da internet, que possamos ser fortificados, Pai, pela Sua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos. A noite está um pouquinho fria hoje, né? Mas nós vamos aquecer o nosso coração com a palavra. Eu tenho um assunto aqui para trazer para os irmãos, com a ajuda de Deus, né? E nós devemos dar toda a nossa atenção à palavra. A bênção que nós viemos buscar ao ouvir a palavra, a bênção que nós desejamos de Deus, depende da atenção que nós damos à palavra. Nós devemos ter todo o nosso coração voltado, os nossos ouvidos atentos para ouvir a palavra. Uma palavra que nós já temos conhecimento, não temos nada novo além daquilo que já foi revelado, mas Deus abre o nosso entendimento à medida que damos atenção, reverência e respeito pela palavra. A bênção que nós precisamos depende de como nos aproximamos de Deus e de como damos atenção, tirando todo o pensamento terreno, toda a preocupação humana, né? Devemos focar o nosso coração, a nossa atenção na palavra de Deus e saber que Deus sempre tem algo mais para abençoar nossa vida. Nós vamos falar sobre a terceira etapa, é o lugar santíssimo. E são palavras que a gente anota aqui, escreve para não esquecer, né? Mas que o Espírito Santo possa tomar isso e colocar dentro da nossa alma o entendimento que precisamos, né? A mensagem que nós temos, ela é maravilhosa, magnífica, e quando nós entramos no espírito da revelação que Deus trouxe através do irmão Brana, se torna uma coisa extremamente assombrosa de ver o que Deus fez por nós no ministério do profeta irmão Brana. É uma coisa assombrosa ver o que Deus tem revelado para um povo insignificante, que ninguém dá nada.
Quando você entra no espírito da revelação, e nós não temos estudos para trazer aquilo que Deus coloca no coração da gente. Quando a gente começa a ler a mensagem, ver o que o irmão Branham fez, o ministério de William Branham, ver o que João fez, Deus fez no ministério de João. Então, quando você está no Espírito, Deus te mostra as coisas que você não tem como passar para as pessoas, né? Porque é individual, Deus tem que revelar para mim e para você. Mas, coisas que já ouvimos demais, mas quanto mais se ouve, mais você vê, mais Deus esclarece para mim e para você. Ainda que a gente não tenha sabedoria para transmitir isto, se você for sincero e dar sua atenção a Deus, você vai ver o que Deus quer que nós vejamos, né? O ministério do irmão Branham é algo tremendo. Então eu usei estes versículos aqui de Êxodo para falar sobre o lugar santíssimo, né? A terceira etapa é um lugar santíssimo, é um véu que esconde Deus. Era assim que era o tabernáculo ali no deserto, né? Ele tinha 3 átrios: o átrio externo, aonde as pessoas chegavam, se lavavam para entrar dentro do tabernáculo, né? O átrio interno era onde o sacerdote ministrava o sacrifício para o povo. Mas tinha um lugar santíssimo, aonde ficava a arca do concerto, com as tábuas da lei, né? Aquela vara, né, amendoeira de Arão, e aonde os querubins, como nós lemos aqui, ficava sobre a arca. Ali, Deus se encontrava com Arão uma vez por ano. Ninguém podia entrar ali. E se o sacerdote não entrasse ali com sangue, ele morria também. Então, o terceiro átrio era o lugar, a Bíblia ora chama Santo dos Santos e ora chama Santíssimo. É a mesma coisa. O Santo dos Santos é o lugar santíssimo, né? Que estava tipificado naquele tabernáculo do deserto. Agora, os irmãos acompanhem bem esse pensamento, porque aquela tenda, aquela visão da tenda que o irmão Branham trouxe para nós, aquela visão, ela é o espelho, né, daquilo que era a tenda ali do deserto, né? Ali era dividido em 3 átrios, é como essa igreja aqui, olha, um exemplo, né? Ali fora é o átrio, onde nós nos encontramos para entrar dentro do tabernáculo. O tabernáculo é estas 4 paredes, mas aqui tem um quartinho. Então, ali fora é o átrio exterior, aqui é o lugar santo, aonde se ministra a palavra, o santuário. Mas aqui é o lugar santíssimo, aonde Deus se encontrava com o sacerdote, aonde Deus ministrava para o sacerdote. É o que nós lemos aqui. Deus aparecia sobre os querubins e falava com Arão, uma vez por ano, no lugar santíssimo. O lugar santíssimo é o terceiro compartimento. Você tem o átrio lá fora, o tabernáculo, tá certo? E o lugar santíssimo, dividido em 3. 3 é o número perfeito de Deus. Se nós acompanharmos Deus no 3, nós seremos abençoados. Se nós não vermos Deus no terceiro compartimento, na terceira etapa, nós não temos Deus. Porque o objetivo todinho de átrio exterior, átrio interior, santos, o lugar santo, é para que você chegue no lugar santíssimo. Um lugar onde só Arão podia entrar. Mas, depois da morte de Cristo, todos devem entrar véu adentro, dentro deste lugar santíssimo. É o lugar de encontro com Deus, do homem com Deus. Este é o lugar santíssimo. Deus não vai se encontrar com você lá no átrio exterior. Deus não se encontra com você no átrio, no Santo dos Santos. Deus se encontra com o homem no lugar santíssimo. Amém? Então, se nós acompanharmos esse raciocínio, os irmãos vão ver algo muito interessante aqui, ó. Então, o pátio externo, o santuário, o lugar santo, é o lugar santíssimo, que ficava atrás do véu. Lá fora, você tinha, a Bíblia fala, uma bacia para as pessoas lavarem antes de entrar no tabernáculo. Depois que se entra no tabernáculo, você tem o altar de bronze, onde se oferece o sacrifício. A bacia era de cobre.
lá fora, o altar de bronze, mas onde ficava Deus era revestido de ouro. Então, você tem 3 etapas, 3 átrios. Se nós acompanharmos Deus em 3, nós seremos abençoados. Então, a tenda, irmãos, a tenda era uma estrutura maior que abrigava o tabernáculo. Isto era o que foi feito lá no deserto. A tenda era uma estrutura maior e o tabernáculo uma estrutura menor, onde ficava a congregação. Mas o quartinho era o lugar santíssimo, ficava atrás do véu. Então, dentro do tabernáculo tinha um quartinho e um véu, aonde ficava a arca do concerto, aonde Deus se encontrava só com Arão uma vez por ano. Exatamente como Deus mostrou para o profeta na visão da tenda. Uma tenda, um tabernáculo e um quartinho. Eu olhei e vi um homem se colocar de pé, e então ele me tirou dali e vi uma grande tenda. Nunca havia visto tal coisa. A mensagem véu adentro. Estava abarrotada de pessoas por todos os lados. Olha o livro aberto. Olha o livro aberto. Véu adentro. Olha o que o profeta está pregando. Visão da tenda. Eu saí, parecia que estava de pé em cima das pessoas, olhando para baixo. Eu tinha onde havia acabado de se fazer uma chamada de altar. Então eu olhei e vi um homem se colocar de pé e disse: chame a fila de oração. E começaram a se alinhar para a esquerda de onde eu estava olhando. O quartinho ficava à direita, para baixo da plataforma. Eles se alinharam ali para a fila de oração. E eu observei à minha esquerda. Olha, presta atenção. Eu olhei à minha esquerda, que seria a minha direita se eu estivesse na plataforma. À minha direita. Um pequeno compartimento de madeira. E eu vi aquela luz, da qual temos a fotografia, que vocês sabem. Eu vi aquela luz me deixar e ir para aquele pequeno compartimento e entrar ali. E uma voz disse, agora presta atenção nisso aqui, ó. E uma voz disse: eu encontrarei contigo ali dentro. Aonde que Deus encontrava com Arão? Como ele disse aqui, te encontrarei com você ali dentro do quartinho, aonde estava dentro da tenda, aonde Deus falava com Arão uma vez por ano. Deus aparecia sobre a arca, os querubins, e falava com Arão. Foi isso que ele falou para Arão: te encontrarei com você ali dentro. Acabamos de ler. Agora a visão do profeta diz a mesma coisa para o Mombrana: eu encontrarei contigo ali dentro. Agora presta atenção, aquela será a terceira etapa. Aonde Deus está? Na terceira etapa. Onde é o lugar santíssimo? A terceira etapa, o terceiro compartimento, o véu adentro. Os irmãos estão acompanhando? Então veja, você tinha a tenda, o auditório, as pessoas que vinham ao altar, onde era feita a ministração da palavra, e o quartinho, aonde ficava a arca, o lugar santíssimo. A congregação ficava no pátio externo, é a primeira etapa. Eles chegavam lá para se lavar. O altar ficava o sacerdote, o pastor, ministrando o sacrifício, tá certo? E atrás do véu, o quartinho, atrás do véu, ficava Deus, o lugar santíssimo, o terceiro compartimento, a terceira etapa. E se os irmãos observar, irmãos, nós também somos um tabernáculo desta forma. Nós somos um tabernáculo, corpo, espírito e alma, tá certo? A carne é o ato exterior, o espírito é o tabernáculo interior, mas a alma é o pequeno compartimento aonde fica Deus, o lugar santíssimo. O profeta pregou sobre isso. O coração do homem há um pequeno compartimento, o lugar da morada de Deus. Mas Deus não está na carne, tá certo? Deus não está no corpo, no exterior.
Deus não está no espírito, nos 5 sentidos do espírito. Deus está no pequeno quartinho do nosso coração, véu adentro, na alma, aonde Deus se encontra com o homem. É ali aonde Deus se encontra com você. Deus não encontra com você no corpo. Você pode ter arrepios, sensações, você pode falar em línguas, você pode ter emoções, mas Deus não se encontra com você no corpo. Deus não se encontra com você nos afetos do átrio interior, o espírito, o lugar santo. Deus não se encontra com você ali. Você pode ter afeições, sensações, os 5 sentidos do espírito. Deus não se encontra nesses 5 sentidos do espírito. Deus se encontra no terceiro compartimento, o coração do homem, a alma. É ali onde a alma do homem habita, é ali que Deus se encontra com o homem. É isto o que o profeta pregou para nós, as 3 etapas da graça. Te encontrarei com você ali, não no corpo, não no espírito, na alma, o lugar santíssimo, aonde Deus faz a sua morada e aonde ele se encontra com o homem, porque ali é você e Deus. Tá certo? No seu coração é você e Deus. Se você der lugar para Deus, Deus vai se encontrar com você no seu coração, pela fé. Porque ali o profeta diz, ou você tem fé ou você tem dúvida. Se você tiver fé no terceiro compartimento, no quartinho do seu coração, Deus vai se encontrar com você ali. Véu adentro, né? A alma. Então veja, corpo, primeira etapa. Espírito, segunda etapa. Alma, terceira etapa. O pequeno compartimento, o coração. Então você tem corpo, primeira etapa, átrio exterior, tenda. Os irmãos estão acompanhando? Você tem o espírito, segunda etapa, lugar santo. Lugar santo é o altar. Tá certo? Mas a terceira etapa é o lugar santíssimo. É véu adentro, um pequeno compartimento. Deus se encontra com você na terceira etapa, tanto da graça como da etapa do profeta. Você não encontra Deus na cura divina. Você não encontra Deus nas profecias, discernimento de espírito. Você encontra Deus na terceira etapa. Então veja, Deus habita no Santo dos Santos, que é o lugar santíssimo. Deus habita no Santo dos Santos, que é o coração. Veja, Deus habitou com Moisés no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, com Moisés e Arão, no deserto. Deus está no coração do homem, lugar santíssimo. Deus está neste pequeno compartimento. Agora veja, Deus se encontrava com Arão uma vez por ano na terceira etapa, naquele pequeno compartimento dentro do tabernáculo, que era coberto pela tenda. Amém? Você tem a tenda, dentro da tenda o tabernáculo, e dentro do tabernáculo o quartinho. É ali que Deus se encontrava com Arão. Na visão, era no quartinho que Deus disse para o Mombrana: te encontrarei ali dentro. Esta será a terceira etapa. Então, é só ter revelação. Deus se encontra com um homem só na terceira etapa. Não adianta você ter primeira e segunda etapa na sua vida, justificação e santificação. Deus não encontra com você. Deus se encontra na terceira etapa, no batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? Deus entrando no seu coração, véu adentro, encontrando com você do batismo do Espírito Santo. A terceira etapa do Mombrana, cura divina, discernimento de espírito. Mas aonde está Deus? No quartinho, no véu adentro do coração de Brana. É ali onde está Deus. Esta é a terceira etapa. Se o povo pudesse captar isto, o que é a terceira etapa do Mombrana? Foi onde Deus se escondeu. No quartinho do coração do irmão Brana. Você não vai dizer nada a ninguém, irmão Brana. Esta é a terceira etapa.
É onde Deus se escondeu. Véu adentro da terceira etapa. Quem tinha o ministério da terceira etapa? O irmão Brana. Ó, acompanha isso. Deus, na visão, se encontra com o profeta no pequeno quartinho de madeira. Na visão, tinha um pequeno quartinho de madeira. Dentro da tenda, que é a visão da terceira etapa. Deus se encontra com um homem, não no corpo. Tá certo? A primeira etapa. Não no espírito, a segunda etapa. Deus se encontra na alma, a terceira etapa. O que é a terceira etapa? Batismo com o Espírito Santo. O ato exterior, presta atenção aqui, ó. Ato exterior, justificação. Átrio interior, lugar santo, santificação. Agora veja, atrás do véu, batismo com o Espírito Santo. Quando Deus entra atrás do véu do meu coração, do seu coração. Foi quando Deus entrou atrás do véu de coração do irmão Brana. Esta foi a terceira etapa. Tá certo? A terceira etapa é Deus e homem, um. Então o que o profeta diz aqui? Eu encontrarei contigo ali dentro, na terceira etapa, atrás do véu do seu coração. Deus estava dizendo isso para o irmão Brana. Ó, eu encontrarei contigo ali dentro, Arão, lá no deserto, na terceira etapa, no pequeno compartimento atrás do véu. Foi isso que ele disse para Arão, que nós acabamos de ler. Eu encontrarei contigo ali dentro, Arão, atrás do véu, uma vez por ano. Essa é a terceira etapa do tabernáculo lá no deserto. Você tinha a tenda, o tabernáculo, tá certo? A tenda, a primeira etapa, o tabernáculo, a segunda etapa, mas o quartinho era a terceira etapa de Arão. Aonde Deus se encontrava com Arão? No quartinho da terceira etapa, aonde Deus falava com Arão. Ó, eu encontrarei contigo ali dentro, Brana, agora a visão, no quartinho, aquele pequeno compartimento de armazém, de carvão, onde o irmão Woody colocou ele naquela semana que ele ia pregar os selos. Essa era a terceira etapa, na visão. Eu encontrarei contigo ali dentro, agora nós, o eleito, no pequeno compartimento do nosso coração. O véu de carne do meu e do seu coração, aonde Deus escondeu-se para morar, véu adentro. Não adianta, irmãos, Deus trabalha com três. Se você não tiver a conclusão na sua vida, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, se você não tiver a terceira etapa, você não tem Deus. Porque as pessoas não conseguem ver o que nós vemos. Eles não têm a terceira etapa do irmão Brana. Eles não creem na terceira etapa. As pessoas da mensagem não creem nem que a visão da tenda se cumpriu. E o profeta abre isso aqui claramente para nós. Você não encontra Deus, olha, presta atenção. Você não encontra Deus, ou com Deus, no corpo, ato exterior. Cura divina. Primeira etapa, justificação. Deus não está ali. É uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Você não encontra Deus ou com Deus no Espírito, lugar santo, o Espírito, santificação, discernimento de Espírito é a segunda etapa. Você encontra Deus ou com Deus no coração, no altar, no véu do seu coração, a terceira etapa, que é o que? Batismo do Espírito Santo. Isso é o que é a terceira etapa. Então veja, Deus não encontra com você no corpo, ato exterior. Deus não encontra com você no espírito, lugar santo. Deus só encontra com você na alma, no lugar santíssimo do seu coração. Tá certo? Porque depois que Ele te justifica, santifica seu corpo e seu espírito, seu coração se torna o lugar santíssimo, a morada do Deus vivo. Não espere você
ter uma vida suja de qualquer jeito e o seu coração se tornar um pequeno compartimento da morada de Deus. A única forma de Deus ter o seu coração como lugar santíssimo da sua habitação é quando você crê e é justificado. E quando você crê, realmente você é santificado, não só no corpo, mas no seu espírito. Pois a santificação muda completamente o homem e a mulher. Tanto no ato exterior do seu corpo, colocando vestes decentes no homem e na mulher, como também tira toda a carnalidade do seu espírito, colocando afeições santas no seu interior. Tá certo? Os seus 5 sentidos do espírito são santificados pelo sangue. E quando o seu espírito e o seu corpo é santificado, seu coração se torna o lugar santíssimo de Deus. Para que Deus encontre comigo e com você ali. Deus está dizendo, eu encontrarei contigo ali dentro, no terceiro compartimento, na terceira etapa. Pois ele tem tipos para mostrar isso para nós. Olha, justificação é uma obra do Espírito, santificação é uma obra do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, Deus morando atrás do véu do seu coração, do meu coração. A terceira etapa do irmão Branham, presta atenção. A primeira etapa não era o ministério do irmão Branham. Presta atenção nisso. Justificação, para quem ele deu? Billy Graham. Billy Graham, olha aqui, deixa eu terminar de ler isso aqui para os irmãos, ó. Véu adentro. Eu te encontrarei contigo ali dentro. Aquela será a terceira etapa, a visão da tenda. Ele está descrevendo a visão da tenda. Depois que os selos foram abertos, ó, imediatamente após aquilo, os anjos do Senhor apareceram, falaram sobre as 7 trombetas, ou melhor, os 7 selos. Eu tinha que voltar para Jeffersonville e pregar 7 selos. Se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi aquilo. Olha, presta atenção. Ali, onde o anjo do Senhor nos encontrou. Tá certo? Eu te encontrarei com você ali dentro. Essa será a terceira etapa. Ali, onde o anjo do Senhor nos encontrou, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Tá certo? Mensagem, os ungidos. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então, para quem crê, ou para quem descrê que a visão da tenda não foi cumprida, está exatamente aqui. Se a visão mostrava que aquele quartinho era a terceira etapa, o irmão Branham está dizendo, eu te encontrarei com você ali dentro. Esta será a terceira etapa. Ali onde o Senhor nos encontrou, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia para mim. Amém? Então, isso aqui deixa claro para nós que a terceira etapa foi a visão da tenda, a abertura da palavra. Eu quero ler mais isso aqui para os irmãos. Ó. Então veja, a primeira etapa não era o ministério do irmão Branham. Ele falou sobre Billy Graham, justificação, arrependimento, era a mensagem de Billy Graham, tá certo? A segunda etapa era o ministério, não era o ministério do irmão Branham, cura divina, ele deu isso para Oral Roberts, tá certo? Mas quando ele falou, veja o nosso ministério, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A terceira etapa era o ministério do irmão Branham. Olha aqui. Mensagem parado na brecha. Olha, ele disse, quantos picos existem? Eu disse, há 7. Quantas letras existem no seu nome? Ele soletrou todo o seu nome. William Marron Branham. 3, 7. 3, 7. 3, 7. E havia 3 picos ali que se destacavam. E aqueles 3 picos são a primeira, segunda e a terceira puxada. O primeiro pico, uma parte do meu ministério, um monte pequeno, cura divina. Então, a primeira puxada, depois um tanto mais alta, vocês sabem, a segunda puxada, um sinal na mão, profecias, um pequeno intervalo. Muitos de vocês se recordam disso. Então veio o discernimento, a segunda puxada. Olha, agora eu tive
outra, cerca de poucos anos aqui. Vem de volta. Como não era meu ministério ainda, então veio o terceiro. A terceira puxada é o ministério do irmão Brana. A terceira etapa é o ministério do irmão Brana. Aonde Deus se encontra com o irmão Brana? Na terceira puxada, na terceira etapa. Aonde Deus se encontra com o homem? Na terceira puxada, na terceira etapa. O que é a terceira etapa? É o véu do Santíssimo. Tá certo? Você só encontra Deus depois do véu da terceira etapa. É aonde Deus se encontrou com o irmão Brana. Era onde Deus se encontrava com Arão. E é onde Deus se encontra com a igreja. Depois do véu da terceira etapa. Você encontra Deus desvelado perante nós. Amém? Você crê nisso? Ó, vamos mais um pouquinho aqui, ó. Então veja. Então veio a terceira etapa. E o que o profeta recebeu de Deus na terceira etapa, lá, quando caiu a espada na mão deles, na mão do profeta? O profeta ficou com medo da espada, né? O que a voz disse? Mensagem, eu não me lembro a mensagem. Shalom? Fazendo uma obra para Deus sem ser a sua vontade. Oi? Não, essa aí é uma outra parte da encarnação de Deus, né? Mas esta parte que o profeta conta da espada que caiu na mão dele, é fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Né? Então veio a terceira etapa, não temas. O que Deus disse para o irmão Brana? Não temas. Não temas, é a vindicação do teu ministério. O que era a vindicação do ministério do irmão Brana? A terceira etapa. Justificação, Billy Graham. Santificação, Oral Roberts. O ministério do irmão Brana era o batismo do Espírito Santo. Tá certo? Quando Deus entraria véu adentro, não só nele na terceira etapa, mas em cada crente que consegue chegar ao terceiro compartimento com Deus, o véu adentro. Deus se encontrava com o profeta. Então, a terceira etapa era o ministério do profeta. Não era a primeira e segunda etapa. A terceira etapa era o ministério do profeta. O que é a terceira etapa? É aonde Deus se escondeu. Se o ministério do profeta era a terceira etapa, e a terceira etapa era a revelação dos 7 selos, a abertura da palavra, o irmão Brana era um com a sua mensagem. Então, a terceira etapa era o irmão Brana. Os irmãos estão captando? A terceira etapa era o irmão Brana. A terceira etapa era o irmão Brana. O que era o irmão Brana? O pequeno compartimento onde Deus se escondeu, atrás do véu. Esta que é a visão da tenda. A terceira etapa é o lugar santíssimo. Quem era a terceira etapa? O irmão Brana, o 7º anjo. Vamos mais um pouquinho aqui, ó. A terceira etapa é o ministério do profeta. Qual que era o ministério do profeta? O 7º anjo, o 7º selo. Trazer Deus à terra. Foi isso que o profeta disse na mensagem Almas Encarceradas. O 7º selo o traz de volta à terra. Aonde Deus se escondeu? Dentro do 7º selo. Quem era o 7º selo? O 7º anjo. Quem era o 7º anjo? O irmão Brana. Então Deus se escondeu dentro do 7º selo. Quem era o 7º selo? Brana. Deus se escondeu dentro de Brana. Brana é o véu do Santíssimo. Amém? Porque Brana tinha o ministério do 7º selo. O que era o 7º selo? A terceira etapa, irmãos. E o que é a terceira etapa? É o quartinho onde Deus se encontrou com o irmão Brana. Amém? Vai raciocinando aí. A terceira etapa era Brana escondendo Deus no seu coração. Por quê? O 7º selo o traz de volta à terra. Amém? Na onde que o irmão Brana trouxe? Na sua tenda. O irmão Brana era a tenda. No pequeno compartimento. Ele velou Deus na terceira etapa. Quem que era a terceira etapa? O ministério do irmão Brana. O coração do irmão Brana velou Deus na terceira etapa. Quem era o quartinho? O coração do irmão Brana. Te encontrarei com você ali dentro. Presta atenção. Acompanhe isso.
Qual era o objetivo do tabernáculo do deserto? Qual que era o objetivo do tabernáculo do deserto? Ter átrio exterior, ter átrio interior, lugar santo, mas ter um lugar santíssimo, aonde Deus se escondia do povo. E só se mostrava a Arão uma vez por ano, tá certo? Qual era o objetivo do tabernáculo Brana no deserto de Tucson? Falando do homem agora, tá certo? Porque o tabernáculo ficava no deserto. Deus se escondia no terceiro compartimento dentro daquele tabernáculo. O irmão Brana era o tabernáculo no deserto de Tucson. Quem era o irmão Brana? O tabernáculo Brana. Tinha um pequeno compartimento, seu coração, aonde Deus se escondia do povo. Porque o povo não via Deus lá no tabernáculo do deserto. Ele estava no lugar santíssimo, só Arão encontrava com ele. Porque o povo não viu Deus escondido na terceira etapa, porque ele estava dentro do lugar santíssimo, o coração de Brana. Olha aqui, exatamente, olha aqui. A igreja 221, desvelar de Deus. A igreja gentílica também se tem cegado do véu. Depois que ele tem rasgado e mostrado Deus, o véu eclesiástico, como? Por velar a palavra no ser humano novamente. Exatamente isto que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo assim, Israel teria crido. Mas sendo, não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém? Deus não pode quebrar sua palavra. Nos últimos dias tem de ser a mesma coisa novamente. O que cegou Israel? Aquele homem. Tu és um homem fazendo a ti mesmo Deus. É por isso que eles o mataram. E hoje é por causa da mensagem vir através do homem e não de anjos. Está vendo? Deus não pode mudar sua maneira, sua palavra. Ele disse que não mudou. Está vendo? Note, prometido. E os gentios, por causa do quê? Do véu. Quem é o véu? Brana. O coração de Brana é o véu do Santíssimo. Deus velado em um ser humano cegou Israel. Deus velado em um ser humano hoje, em Brana, cegou o povo gentil. O lugar santíssimo, atrás do véu das peles de texugo, ali Arão se encontrou com Deus. No lugar santíssimo, dentro do coração do irmão Brana, ali Deus se encontrou com Brana. Irmãos, isso aqui é muito maravilhoso. E esse parágrafo aqui então, olha. Tomara que dê tempo da gente ler todos. Olha. Quantos, 370, quantos o vêem de pé? O poderoso conquistador. A palavra feito carne, desvelada diante de nós. O alfa, o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. A raiz e a geração de Davi, que foi o filho do homem, filho de Deus, filho do homem, e será filho de Davi. Vocês creem nisto de todo o seu coração? Desvelando-se em cada era, trazido para o crente, velando-se do incrédulo em carne humana. Ele está escondido detrás de um véu, o lugar santíssimo. Que Deus possa romper todo este véu para você e nós o vermos como Ele é. Amém? Então preste atenção aqui para nós caminharmos para o encerramento. Olha, o sétimo selo, qual era o objetivo do tabernáculo Brana? Do irmão Brana, o tabernáculo Brana, esconder Deus do povo. Aonde Deus se encontrou com o irmão Brana? No quartinho, no pequeno compartimento do coração de Brana. Deus escondeu do povo gentil no lugar santíssimo, irmãos. Viu? Dentro do coração. Olha, presta atenção aqui, ó. O sétimo selo, Brana. O sétimo anjo era o véu do Santíssimo. Jesus, o Santíssimo Jesus. Onde ficava a arca da palavra? No pequeno coração, no pequeno compartimento, onde Deus estava escondido.
Então veja, eu me encontrarei contigo ali dentro, diz a visão. Véu adentro. Eu me encontrarei contigo ali dentro. Esta vai ser a terceira puxada, a terceira etapa. Você não dirá nada a ninguém. O que, irmão? Que eu estou ali. Atrás do véu do seu coração. Era isso que o irmão Branham não podia dizer. Esperei a semana toda para ver se alguém entrava véu adentro da terceira etapa. E visse o poderoso conquistador de pé, a palavra feito carne no nosso meio. E não apareceu ninguém que pudesse entrar véu adentro no terceiro compartimento, naquele quartinho, aonde Deus se encontrou com o irmão Branham. Ninguém viu Deus velado no lugar santíssimo, no coração de Branham. Deus se encontrando com o homem. Então veja, o coração do sétimo selo, vamos colocar assim, o coração do sétimo selo, quem é o sétimo selo? Branham. O esconderijo do Altíssimo era Branham, o sétimo selo. O sétimo selo é o selo de sua vinda. Jesus é aquele que habita na terceira etapa. Amém? Jesus é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, do Santíssimo, a terceira etapa. Quem era a terceira etapa? O irmão Branham. Véu adentro do sétimo selo. O coração do sétimo selo era o quartinho, aonde era o lugar santíssimo da habitação do Senhor Jesus Cristo. Quando ele saiu do trono da intercessão, como sacerdote, para vir como juiz, porque é isso que aconteceu na abertura dos selos. Ele saiu do coração do Pai, para vir no seu próprio coração. Quem era o coração de Jesus? O sétimo selo. O sétimo selo traz Cristo para a terra. Quem é o sétimo selo? O coração do irmão Branham. Os irmãos estão acompanhando? Então, é na terceira etapa que Deus se escondeu, no ministério do sétimo anjo, tá certo? No coração do sétimo selo. O sétimo selo traz ele de volta à terra. Amém? O trouxe de volta à terra. Quem escondeu Deus, meu irmão? A terceira etapa. Quem tinha o ministério da terceira etapa? O sétimo anjo. Quem era o sétimo anjo? Branham, irmãos. Branham foi onde Deus se escondeu, o lugar santíssimo. Amém? Amém. Esse é o ministério. Olha agora, presta atenção nisso aqui, ó. Este é o mistério da terceira etapa, do sétimo selo, dos trovões. É Deus atrás de um véu de carne. Deus no lugar santíssimo, na tenda, no tabernáculo Branham. Amém? Ó, deixa eu pegar aqui para os irmãos. Mensagem, a estatura de um varão perfeito. Preste atenção nisso aqui, ó. Agora, todos nós sabemos, 27, todos nós sabemos o que é um selo. É a saída de um ministério. Tá certo? O que é um selo? A saída de um ministério. O primeiro selo é um ministério, o segundo selo é um ministério. O sétimo selo é a saída de um ministério. Quem que é o ministério do sétimo selo? A vinda do Senhor. Então o sétimo selo é o ministério de sua vinda. Amém? Olha, mensagem 1 em 1 milhão. E quando isso aconteceu, 21, o finalzinho do parágrafo. E quando isso aconteceu, ele estava descrevendo a visão das montanhas, dos anjos. Ele disse, volte para casa para pregar os 7 selos. Será agora, cada anjo será um dos 7 selos. Quem pregou os 6 selos? O sétimo selo. Porque o sétimo selo é aberto para revelar 6 selos. Mas ele sendo o sétimo selo, era o mistério do dia e da hora em que Cristo viria no lugar santíssimo, no coração do sétimo anjo, para esconder-se ali e abrir para o povo 7 selos e 7 trovões.
Eu esperei a semana inteira, o povo não viu onde Deus se escondeu. Amém? Então veja, mais um pouquinho aqui. Esse é o mistério da terceira etapa do sétimo selo. Eu encontrarei contigo ali dentro. Agora presta atenção. Eu encontrarei contigo ali dentro. Eu pergunto, como? Eu te encontrarei contigo ali dentro. Como? Assim como que Jesus se encontrou com Brana na terceira etapa. Tá certo? Eu me encontrarei contigo ali dentro. Como que Jesus, agora presta atenção, como que Jesus se encontrou com Brana na terceira etapa? No quartinho, no pequeno compartimento. Tá certo? Vocês estão acompanhando? Eu me encontrarei contigo ali dentro. Como? Assim como o Pai me encontrou com ele. Tá certo? O vencedor da última era. Assim, ele falou, aquele que vencer na última era se assentará comigo no meu trono. Se encontrará comigo no meu trono, assim como Jesus se encontrou com o Pai no seu trono. Aonde Jesus se encontrou com o Pai? No coração do Senhor Jesus Cristo. O trono do Pai era o coração de Cristo. Assim, o vencedor da última era, Brana, assim como eu me assentei, me encontrei com meu Pai no seu trono, o último anjo se assentará comigo, se encontrará comigo no meu trono, no meu coração, no pequeno compartimento. Pois é assim como eu me encontrei com meu Pai. Foi feita uma unidade de Cristo com Deus. Tá certo? Foi assim que Cristo se encontrou com o Pai. Jesus Cristo era a habitação de Deus. O coração de Cristo era o lugar santíssimo do Deus Todo-Poderoso. Ele disse que o último mensageiro se assentaria com ele, se encontraria com ele, como ele se encontrou com o Pai. Amém? Eu encontrarei contigo, Brana, ali dentro, assim como me encontrei com meu Pai, no seu coração, no seu trono. O pequeno compartimento do coração de Cristo era o lugar da morada do Altíssimo, era o lugar santíssimo. O coração de Brana, irmãos, para a abertura da palavra dos 7 selos, se tornou o trono, o coração, o pequeno compartimento onde Jesus se encontrou com ele, a terceira etapa. Amém? Irmão, deixa eu repetir aqui, para ficar bem gravado isso aqui, Aquele que vencer se encontrará comigo, se assentará comigo, no meu trono, no meu coração, assim como eu venci e encontrei com meu Pai no seu trono. Amém? No coração do Pai. Jesus se encontrou com Deus no coração do Pai. Brana se encontrou com Jesus no seu coração. Porque ele disse que é assim. Então veja, Deus se encontrou, ou Deus se escondeu atrás do véu do coração de Jesus. Deus se escondeu atrás do véu do coração de Jesus, tá certo? Para interceder como sacerdote, o lugar santíssimo. Agora, na terceira etapa, na sua segunda vinda, Jesus se escondeu atrás do véu do coração do profeta, para poder ministrar a palavra para a igreja. Amém? Então, mais um pouquinho encerrando aqui, Essa é a terceira etapa para cada um de nós. É quando Deus, tá certo? É quando Deus, o Senhor Jesus, se encontra com cada um de nós dentro do nosso coração. Essa é a nossa terceira etapa. A terceira etapa é quando o nosso coração se torna, irmãos, o lugar santíssimo, o véu de carne que esconde Deus. Porque você tem que ver onde Deus se escondeu, no lugar santíssimo, o coração do sétimo anjo, o sétimo selo, para abrir e rasgar o véu dos mistérios, para que Deus também pudesse vir ao nosso coração. Porque não adianta você ver o lugar santíssimo sendo o coração do irmão Brana. Você tem que ter o seu coração
como o lugar santíssimo, a terceira etapa na sua vida esconde Deus dentro do seu coração. Nós temos, cada um de nós, que entrarmos, irmãos, véu adentro na terceira etapa. É este pequeno compartimento onde Deus se escondeu. Cada um de nós somos o esconderijo do Altíssimo. Você tem que crer assim. O lugar santo dos santos, o meu coração, é onde Deus se escondeu. O seu coração tem que ser esse lugar santíssimo. Por isso, precisa se passar pelo ato exterior da justificação, o ato interior da santificação, e vir para dentro do lugar santíssimo, a terceira etapa, aonde Deus se esconde dentro de cada um de nós. A terceira etapa é um ministério, como nós lemos aqui, né? Nós já lemos isso aqui. A terceira etapa é o sétimo selo, o selo de sua vinda, o anjo de sua vinda. Brana é o sétimo selo, irmãos, o véu onde Deus se escondeu. Lutero, quinto selo, presta atenção, Lutero é o quinto selo, não era o selo de sua vinda, não era o coração da sua vinda, tá certo? O lugar santíssimo. Wesley era o sexto selo, não era o selo de sua vinda, o coração da sua vinda, o mensageiro da sua vinda. Brana era o sétimo selo, o selo da vinda, o véu, né? O véu do Santíssimo, onde Deus, o Senhor Jesus, se escondeu. Os irmãos podem crer nisso? Espero que Deus possa interpretar tudo isso que a gente falou tão rapidamente para os irmãos, né? E eu quero ler este último parágrafo para nós encerrarmos, né? Sobre a terceira etapa é o lugar do Santíssimo. E assim como o profeta teve a sua terceira etapa, a noiva, João, teve a sua terceira etapa, a igreja, nós, temos que ter a nossa terceira etapa. Você tem que ter no seu coração um lugar para o Altíssimo. Essa é a terceira etapa. Sem essa terceira etapa, irmãos, Deus não vai se encontrar com nós. Sem essa terceira etapa, nós não vamos nos encontrar com Deus. Porque o profeta se encontrou com Deus na terceira etapa, no quartinho do seu coração. Nós temos que ter a terceira etapa. Deus tem que se encontrar conosco no batismo do Espírito Santo, véu adentro do coração de cada um de nós. Tá certo? Deus não pode se encontrar só com Arão. Deus não pode se encontrar só com o irmão Brana. Deus não pode se encontrar só com João, porque foi isso que aconteceu quando João comeu o livrinho. Tá certo? Deus se escondeu no coração de João, para que João pudesse pregar para nós e nós termos a nossa terceira etapa. A nossa terceira etapa é quando Deus, o Senhor Jesus, no batismo do Espírito Santo, se esconde dentro do lugar santíssimo do nosso coração. Já pensou? Que eu e você temos um coração que é o lugar santíssimo de Deus? Isso não é pouca coisa. A noiva, o coração da noiva, irmãos, é o lugar santíssimo, aonde Deus está escondido agora, porque Ele se escondeu no lugar santíssimo, o coração de Brana. Ele se escondeu no lugar santíssimo, o coração de João. Mas agora Ele está escondido no lugar santíssimo, o coração da noiva. Essa é a terceira etapa. Irmão, não temas, é a vindicação do nosso ministério. Tá certo? A terceira etapa vindicou o ministério do irmão Brana. A terceira etapa vindicou o ministério de João. A terceira etapa tem que vindicar nosso ministério. E o que é o ministério da terceira etapa? Esconder Deus no nosso coração. Isto é o ministério da terceira etapa. Então vamos terminar com esse parágrafo maravilhoso aqui, ó. A visão de Patmos. 39. Põe para nós aquela foto aí. Ali está ele, um semelhante ao Filho do Homem, como a joia, presta atenção no que eu estou pregando, olhe na imagem, mas presta atenção no que eu estou lendo, como a joia é embelezada pelo engaste do anel, assim também ele é glorificado em meio das igrejas. É o dia do Senhor. João o vê de pé,
não como sacerdote, o Espírito Santo, porém como juiz vindouro. Ó, o cinto de ouro já não está rodeando a cintura, onde o sacerdote tem que ter enquanto ministra a Deus no lugar santíssimo, certo? O cinto de ouro, a coluna de fogo, estava no Filho de Deus, da intercessão das eras. Ele não está mais no lugar santíssimo da intercessão. Agora está ao redor dos seus ombros. Porque agora ele não é o sacerdote, mas juiz. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder pregar a sua palavra e de ter a sua palavra revelada, Senhor, ao nosso coração. Que estas palavras mal faladas, Pai, possa o Espírito Santo tomar este quadro, Pai, que tentamos formar aqui para abençoar a vida dos teus filhos, que o Espírito Santo possa formar este quadro de revelação no coração de cada um dos teus filhos, Pai, e que eles possam ver que o quartinho da terceira etapa é o coração de cada um de nós, aonde Deus tem que estar escondido. O lugar santíssimo de Deus é o nosso coração hoje, Pai. Foi o coração de Brana, foi o coração de João, mas o lugar santíssimo, a terceira etapa de cada um de nós, Pai, é onde o Senhor deve estar escondido do mundo incrédulo, Pai, daqueles que não podem crer, daqueles que não podem ver o véu rasgado, Pai, daqueles que foram chamados para ser reis e sacerdotes e ministrar junto com o Senhor no lugar santíssimo. O Senhor se encontrou com Arão, o Senhor se encontrou com Brana, e agora o Senhor tem se encontrado com a noiva, Pai, no mesmo lugar, no lugar santíssimo, no lugar secreto da habitação do Altíssimo, Pai. Que coisa maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos, Pai. Amém.